gostaria de voltar aqui no slide, que é fundamental, talvez o slide mais importante da aula, que é esse. Então, vamos gravar aqui. Então, conforme eu falei na aula passada para vocês, existe essa apresentação típica. Então, diante de um quadro com boa parte dessas características que estão aí, né, vocês têm que fazer como primeira hipótese diagnóstica, né, a principal hipótese diagnóstica, a tuberculose, que é um quadro subagudo, ou seja, que ocorre ao longo de semanas ou meses, que tem a tosse como principal sintoma, geralmente uma tosse que até pode começar seca, mas ela evolui com produtiva e com expectoração geralmente purulenta, e ao longo do tempo há uma tendência a haver hemoptise, né, relatada em até 25% dos casos. E aí, além da tosse, o que é mais frequente nesses sintomas são os sintomas gerais, de febre com sudorese noturna e emagrecimento. Então, esse é o quadro típico, quase toda vez que vocês se depararem com um paciente com essas características, tuberculose tem que estar na primeira hipótese. Alguns pacientes, 1/3 dos casos, terão dispneia, vai depender da extensão da doença, né? Ou se o paciente já tinha uma comorbidade prévia, e alguns casos vão ter dor torácica, tá? Mas o principal é essa característica subaguda, a tosse produtiva como principal sintoma, febre vespertina com sudorese e emagrecimento. E a gente viu também que aí a tuberculose também pode se apresentar de formas diferentes, né, formas menos frequentes, e aí ela vai ser o contrário, ela vai ser o diagnóstico diferencial de outras condições. Então, por exemplo, quadros mais agudos, sugestivos de pneumonia, tuberculose entra como diagnóstico diferencial. Mesmo quadros superagudos e graves, entrando em insuficiência respiratória. Às vezes o paciente evolui apenas com hemoptise, isoladamente, e às vezes é um quadro de febre de origem determinada. O paciente tem só febre, não tem nenhum sintoma respiratório, porque às vezes não deu tempo ainda do surgimento de sintomas respiratórios. A tuberculose faz parte da investigação diagnóstica de um paciente com febre de origem indeterminada. Aí eu mostrei para vocês também o exame físico mais frequente, né? Então, o exame físico que chama atenção é que são alterações discretas em relação aos sintomas. Então, às vezes, você vê um paciente extremamente sintomático e já emagrecido, às vezes, com a febre, com a tosse, e o exame físico normal, ou muito pouco alterado, né? E há um predomínio das alterações, quando estão presentes, nos 2 terços superiores, terço superior e médio, porque a tuberculose tem esse predomínio, né, nos lobos superiores, ou então no segmento apical do lobo inferior, que se projeta no meio do campo pleuropulmonar. Tá? Então, são essas características que eu queria mostrar para vocês. Aí vem o diagnóstico. O diagnóstico da tuberculose, a evolução dos exames complementares, toda vez que você tem um paciente com sintomas pulmonares evidentes, principalmente se ele tiver o exame físico alterado, o próximo passo é fazer uma radiografia de tórax. Eventualmente, ela pode ser completada com a tomografia computadorizada, né? Mas vai ser uma radiografia de tórax e pode ou não fazer uma tomografia. Agora, o diagnóstico de certeza da tuberculose vai ser encontrar o bacilo, né? Lembrar que não existe estado de portador do bacilo da tuberculose. Então, o encontro do bacilo da tuberculose vai ser igual ao diagnóstico da doença, certo? E aí, esse achado do bacilo pode ser feito ou através de uma pesquisa direta, que é a pesquisa de BAR, em secreções respiratórias, principalmente o escarro, ou a gente faz as duas coisas, né? Pode ser também através da cultura, encontrando lá o Mycobacterium tuberculosis, ou BK. Tá? Então, na sequência de pedir exames, a gente faz primeiro a radiografia, eventualmente a tomografia. Se a radiografia for normal e a suspeita for muito forte, a gente complementa a radiografia com tomografia, né? E aí tenta o exame microbiológico para achar o bacilo, seja através do escarro, a pesquisa direta, ou a cultura. Vamos ver quais são os principais achados tomográficos. Então, da mesma forma que o exame físico predomina nos 2 terços superiores, as alterações na radiografia de tórax também predominam nos segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores, estão lá no terço superior, na radiografia de tórax, ou nos segmentos apicais dos lobos inferiores, que são imagens que se projetam no terço médio. Então, aqui também,
os principais achados na radiografia de tórax, eles estão localizados nos 2 terços superiores da radiografia, tá? E o principal achado na radiografia de tórax é a presença de cavidade, que pode ser única ou múltiplas cavidades. Então, esse é o achado principal, a presença de uma ou mais cavidades, acompanhadas ao redor das cavidades de imagens ou nodulares ou alveolares, também chamadas de acinares. Então, da mesma forma que a gente tem aquele quadro clínico típico, a gente tem a radiografia de tórax típica de tuberculose, que é isso aqui, a presença de uma cavidade acompanhada de opacidades, ou pequenos nódulos, ou opacidades alveolares. Aonde? Em uma das regiões, né, dos 2 terços superiores da radiografia de tórax. Agora, aqui também, a tuberculose, ela pode dar qualquer imagem. Isso é interessante, tanto tuberculose quanto câncer de pulmão pode dar qualquer imagem na radiografia de tórax. Tá? Então, se algum dia vocês forem questionados na radiografia de tórax, né, fora de um contexto clínico, para dar alguma hipótese diagnóstica, sem medo de errar, podem chutar tuberculose ou câncer de pulmão, que sempre a possibilidade existe. Claro que se houver um contexto clínico, não necessariamente. Então, a tuberculose pode dar consolidação, simulando uma pneumonia, pode dar derrame pleural, pode dar nódulo ou massa, simulando a neoplasia. A cavidade da tuberculose pode romper e dar pneumotórax. Um gânglio de tuberculose pode comprimir um brônquio e dar telectasia. Pode dar um padrão intersticial miliar, que a gente vai ver, são micronódulos difusos, né, disseminados nos 2 hemitórax, e pode dar gânglios no hilo ou mediastinal. Então, veja que qualquer imagem, a rigor, pode corresponder a uma radiografia de tuberculose. Mas, claro, que a gente tem aquele padrão que é o mais comum. Então, vamos ver aqui. Então, vejam vocês que eu tenho uma imagem, né, não sei se está bem claro aí na tela de vocês, mas olha só, localizada aqui no terço médio, então é uma região sugestiva, né, pelo menos compatível com tuberculose. Eu vou dar um close aqui, e vocês podem ver que, olha, tem uma cavidade aqui, ó, essa região aqui é uma cavidade, e ao redor dessa cavidade a gente tem opacidades alveolares e alguns nódulos. Né? Então, isso é garantia que é tuberculose? Não, não é, mas é uma imagem altamente suspeita para tuberculose. Então, são opacidades alveolares, toda essa região aqui, alguns nódulos calcificados, né, e uma cavidade aqui no meio dessa opacidade alveolar. Cavidade que eu confesso para vocês que ela não está tão bem definida, né? Tem que ter um pouquinho de experiência para a gente imaginar isso como uma cavidade. E essa aqui, gente, alguém gostaria de descrever essa radiografia de tórax, que é a alteração que nós temos aí? Então, ó, o que a gente vê aqui? A gente vê uma opacidade, né? Então, tem uma hipotransparência, está mais branca essa região. Então, tem uma opacidade aqui. Olha como é que está a traqueia desse paciente. Totalmente desviada para cá. Então, toda vez que eu tenho uma hipotransparência acompanhada de desvio do mediastino para o lado da hipotransparência, eu tenho que pensar em uma imagem de atelectasia. Mas eu concordo com a Maria Clara, porque tem uma cavidade. Abscesso é um diagnóstico, sabe, Maria Clara? Então, quando a gente está discutindo uma radiografia, eu nunca dou diagnóstico, eu descrevo a imagem. Olha, parece que no meio dessa hipotransparência aqui tem uma cavidade, né? E aí é claro que o abscesso poderia ser um diagnóstico diferencial, mas toda vez que eu tenho uma cavidade no lobo superior, né, lá em cima, no terço superior da radiografia de tórax, eu tenho que pensar em tuberculose. Né? Aqui um close na cavidade, ó, tá mais fácil de ver, né? Então tem aí a cavidade, e aí eu tenho que fazer exame de escarro para procurar o BAR, cultura do escarro para achar o BK e fechar o diagnóstico desse paciente, né, que na verdade era mesmo uma tuberculose. Aqui é o mesmo paciente após o tratamento. Então, se vocês observarem, olha como que era a imagem. Então, tinha aqui essa imagem, toda uma opacidade, e no meio dessa opacidade tinha a cavidade. Aqui não, eu tenho basicamente a cavidade. Então, toda vez que vocês virem uma cavidade, uma imagem cavitária,
Bernardo, o termo BAR é bacilo álcool ácido resistente, né? Na imensa maioria das vezes, mais de 95% dos casos, isso é o bacilo da tuberculose. Mas eu não posso afirmar que existem outros patógenos mais raros, como a nocardia, que também são BAR. Tá? Então, quando eu falo em cultura, aí eu falo em BK, porque eu tenho certeza que é o bacilo da tuberculose. Mas do ponto de vista diagnóstico, se eu encontro num contexto clínico de TB o BAR, eu fecho o diagnóstico. Tranquilo, Bernardo, isso é confuso mesmo. Então, voltando aqui, toda vez que eu tenho uma cavidade, como nós estamos vendo aqui, e estava vendo no anterior também, eu devo avaliar 3 aspectos dessa cavidade. Se a cavidade tem ou não nível líquido, nenhuma dessas duas tem. Seria uma imagem, né, com uma linha aqui mostrando que tem líquido na porção inferior da cavidade. A espessura da parede e o parênquima pericavitário. Então, quando eu vejo uma cavidade como essa aqui, que a parede é fina, olha só, é como se fosse desenhada aqui com um lápis. Uma cavidade de parede fina, sem nível líquido e com parênquima pericavitário normal, isso sugere uma doença curada, uma cicatriz, a gente chama de cavidade residual. Agora, quando a parede é espessa, ou se tem nível líquido, ou como nesse caso aqui, ao redor da cavidade, eu tenho opacidades, sejam alveolares, micronodulares, aí eu penso em doença em atividade. É claro que a clínica é mais importante do que essas características, né, de imagem, mas são alguns dados sugestivos, né, para eu separar a tuberculose que já está curada, tratada, de uma doença em atividade. Tá bom? Então, esse aqui era um paciente que tratou, ficou curado com essa cavidade aí. Aqui era uma paciente que tinha só hemoptise. É uma senhora de 50 e poucos anos, tinha só hemoptise, e a radiografia de tórax dela, uma radiografia que é aparentemente normal, né? Mas como ela tinha hemoptise, foi feita uma tomografia, né, para avaliar se essa radiografia de tórax era realmente normal. E, ó, ela tinha uma cavidade aqui, né, uma imagem cavitária, aqui escavada no meio, com um pequeno nódulo aqui, gânglio no hilo, e ela foi submetida, então, à broncoscopia e era tuberculose. Aí, depois que a gente vê a tomografia com essa imagem cavitária, voltando lá na radiografia, a gente começa até a imaginar que tivesse realmente uma imagem aqui, ó, naquela região, mas que tinha passado despercebida. Ela está sobreposta aí a 2 arcos costais, né? Então, a gente, mesmo se eu der um close aqui, fica muito difícil de ver essa cavidade. Então, é nessa situação, a cavidade está aqui, ó. É nessa situação que a gente faz a tomografia. Né? Quando eu tenho uma suspeita clínica, nesse caso era uma paciente que tinha hemoptise, né, e a radiografia de tórax ou deu dúvida ou aparecia normal. Aí, como a tomografia tem mais sensibilidade para ver lesões mais precocemente, a gente complementa o exame com a tomografia, que nesse caso mostrou que realmente tinha a doença, né, e aí foi, como ela não tinha escarro para fazer BAR no escarro, fazer cultura do escarro, foi feita uma broncoscopia para colher material lá dentro, e aí realmente era tuberculose. Tá? Então, a indicação da tomografia é essa, quando a radiografia de tórax não mostra a imagem, não dá clareza para eu fazer o diagnóstico. Tá? Aqui uma outra imagem, olha. Aqui fica na dúvida se é uma imagem alveolar ou até imagem tumoral mesmo, né? Você vê que é uma imagem mais arredondada, mas o que chama atenção? Ela está localizada lá no ápice, e no meio dessa cavidade, no meio dessa imagem mais arredondada, sugerindo uma imagem tumoral, o centro dela é menos hipotransparente, né? Então, será que é uma cavidade que tem aí? Então, dá dúvida para a gente, né? E mostrando a evolução da doença, está deixando mais claro que havia realmente uma cavidade. Mas olha a espessura da parede dessa cavidade. Então, uma cavidade de parede espessa, né, parece que tem conteúdo aqui dentro dessa cavidade, e o parênquima ao redor da cavidade ele não é normal, ele tem opacidades alveolares. Isso aqui é uma cavidade em atividade, e aí depois do tratamento, né, esse paciente evoluiu com essa imagem aqui, né, uma sequela da tuberculose dele, certo? Então, essa é a evolução. Aqui nessa outra radiografia já é um padrão, é o que a gente chama de tuberculose miliar.
Funciona, como vocês lembram que eu falei na aula passada, como se fosse aquela tuberculose primária. O paciente, como ele não tem imunidade celular, então ele entra em contato com uma grande quantidade de bacilo e desenvolve uma tuberculose totalmente disseminada. No Brasil, como a gente vacina todas as crianças com BCG, a probabilidade de ter essas tuberculoses disseminadas é muito baixa, né? Exceto em pacientes muito imunossuprimidos, como ocorre na AIDS, que aí é como se ele perdesse o efeito da vacina. Ele perde a imunidade celular que a vacina tinha dado a ele. Então, aqui é a tuberculose miliar, a gente chama, e aqui um outro exemplo de tuberculose miliar. Formas muito graves, geralmente o paciente muito imunodeprimido, né? E eles chegam, às vezes, para a gente já com insuficiência respiratória, que é uma mortalidade bem aumentada desses pacientes, tá? A Patrícia está perguntando qual a diferença do complexo de Rank para uma cicatrização depois da cura. O complexo de Rank é aquele granuloma associado a um gânglio satélite no hilo. Então, o paciente não teve doença. O granuloma no parênquima pulmonar, que é como se fosse um nódulo calcificado, é chamado de foco de Ghon. Isso, mais o linfonodo satélite, o complexo de Rank. Então, o paciente que teve contato com bacilo, mas ele não teve a doença. Aquilo ficou confinado ali. A cicatrização depois da cura é uma sequela. Então, o paciente teve a tuberculose, tratou e ficou alguma imagem residual, que poderia, por exemplo, aquela cavidade que eu mostrei lá atrás para vocês, totalmente saneada. Tá? Então, são coisas diferentes. Deu para entender aí, Patrícia? Tá bom. Bom, e o diagnóstico? Então, a gente viu, esses são a clínica do paciente, né, e os aspectos de imagem, e aí como que a gente faz o diagnóstico microbiológico? Então, o diagnóstico, primeiro, é o exame direto, pelaquela coloração do Zil-Nielsen, para fazer a pesquisa do BAR. Então, se eu encontrar o BAR, o valor preditivo positivo, ou seja, aquele BAR significar tuberculose, é acima de 95%. Tá? Então, do ponto de vista prático, se eu tenho uma suspeita clínica de tuberculose, faço um BAR e ele dá positivo, eu defino aquele paciente como tuberculose. Agora, o contrário não é verdadeiro. A sensibilidade da pesquisa do BAR no escarro, ela é em torno de 40%, 60%. Então, se eu fizer um BAR e ele der negativo, não quer dizer que não seja tuberculose. Por isso que, no mínimo, a gente faz 2 amostras e, na prática, a gente faz 3 amostras. Então, toda vez que a gente faz pesquisa de BAR no escarro, pensando em tuberculose, a gente faz 3 amostras que são colhidas em dias diferentes, né, geralmente pela manhã, que é a hora que o paciente tosse mais e elimina a maior quantidade de bacilo. Tá? Então, toda vez que vocês suspeitarem de tuberculose e for pedir o exame de escarro, vocês fazem. Escrevam lá, pesquisa de BAR no escarro, 3 amostras. E aí o laboratório vai orientar o paciente para vir. Ele não vai colher as 3 no mesmo dia, não. Ele irá lá 3 dias seguidos, cada dia ele colhe a amostra. É interessante que a cada dia já vai saindo o resultado. Você não espera os 3 resultados também, não. Então, a cada dia o paciente já vai lá, ou você liga para o laboratório para saber. Porque se a primeira amostra já der positiva, ele nem precisa fazer os demais exames. Se a tosse do paciente for seca, se ele não tiver expectoração, então você pode induzir essa expectoração pedindo ele para fazer uma nebulização com soro a 3%, NaCl a 3%, é uma solução bem irritante, então isso provoca uma tosse mais intensa e aumenta a chance dele eliminar o bacilo e você conseguir fazer o diagnóstico. Então, a gente chama o escarro induzido, tá? Então tem que tomar cuidado, esse escarro induzido, ele tem que ser feito num ambiente aberto, arejado, né? E o paciente fica sozinho lá nessa sala, fazendo a nebulização, e caso alguém entre, ou no final do exame, para alguém buscar esse material e tirar o paciente lá, tem que entrar com essa máscara N95, né, porque você vai estar num ambiente em que você gerou aerossol com o bacilo da tuberculose. Tomar cuidado, né, você tem que ter todo um equipamento de proteção individual para fazer esse exame. Não deve sair nebulizando o paciente com suspeita de tuberculose, não, tá bom?
E quando a gente faz a pesquisa do escarro, esse resultado vem sobre a forma de cruzes. Então, é claro, pode ser um BAR negativo, né? Ou então um BAR positivo. E aí, o que significa isso? Ninguém vai decorar isso aqui, não. Então, se na hora de fazer a lâmina, o microbiologista encontrar de 1 a 9 bacilos em 100 campos, ele, no lugar de dar em cruzes, ele relata. Então, ó, eu encontrei 1 a 9 bacilos por campo pesquisado. Né? Por que eu estou colocando 100 campos? Porque para você dar um resultado de BAR negativo, você tem que olhar pelo menos 100 campos de microscópio, né, e não encontrar BAR nele. Aí você não posso dar uma olhada na lâmina assim ao léu e falar, não tem bacilo. Não. Existe um método, o laboratório, o microbiologista vai olhar 100 campos, se ele não encontrar nenhum bacilo em nenhum desses campos, ele dá o resultado como negativo. Agora, se ao olhar 100 campos, ele encontrar 1 a 9 BAR só, no total, ele relata, ó, encontrado 8 BAR, encontrado 5 BAR. Bom, se ele encontrar de 10 a 99, positivo, uma cruz. Se ele encontrar de 1 a 10 por campo, ele nem precisa mais olhar os 100 campos. Nos 50 campos, ele já dá um positivo, 2 cruzes. Se tiver mais de 10 BARs por campo, ele pode olhar só 20 campos e dar o exame positivo em 3 cruzes. Por que eu estou colocando isso para vocês? Claro que um pouco de curiosidade, mas é porque esse resultado é evolutivo. Então, o tratamento da tuberculose ele é feito ao longo de 6 meses. E o paciente volta numa unidade de saúde mês a mês, e cada vez que ele volta, ele faz um BAR, enquanto ele tiver escarro. Né? E você ter, por exemplo, um exame 3 cruzes, e no mês seguinte for 2 cruzes, ou 1 cruz, então, mesmo que ainda não tenha tido a cura bacteriológica, você está vendo que o seu paciente está em melhora. Então, isso é sinal de você continuar o tratamento, porque a coisa está evolutiva. Então, essa quantificação do exame de escarro, ela é importante do ponto de vista evolutivo. É claro que a gente quer que negative, e é fundamental que ao final do tratamento o BAR tenha ficado negativo, ou então o paciente não tem mais tosse, não tem como fazer BAR. Mas, por outro lado também, a piora do exame em cruzes é sinal de que talvez haja uma falha do tratamento. E aí você tem que fazer a cultura do escarro, né? Tem que repetir a cultura, eu vou falar da cultura, porque para fazer antibiograma, talvez você tenha que trocar o tratamento que está sendo dado. Existe a chance do paciente ser resistente àquele tratamento que você escolheu, tá? Então, o paciente volta mês a mês, né? Enquanto ele tiver escarro, ele faz a pesquisa de BAR nesse escarro, e você espera uma melhora progressiva até a negativação. A ausência de melhora, ou principalmente a piora, é sinal de falência do tratamento. Isso geralmente é acompanhado com a ausência de melhora clínica, e aí você tem que fazer cultura para poder modificar o seu tratamento. Além da pesquisa desse escarro, hoje existe um PCR, um teste rápido molecular para tuberculose. Tá? É feito também no escarro, e ele detecta o DNA do bacilo. Tá? Então, é um PCR, né, aquela reação da cadeia de polimerase. Então, ele é muito mais sensível do que o exame direto, certo? O teste rápido molecular, ele só serve para diagnóstico, ele não deve ser feito para acompanhamento do paciente, nem para retratamento, porque às vezes, principalmente para acompanhamento, o paciente, aquele bacilo que está ali já está morto, são restos celulares do bacilo, e o teste dá positivo. Tá? Então, esse aqui, o teste rápido molecular, ele só serve no início, para você fazer o diagnóstico inicial desse paciente. Ele não serve para acompanhamento, nem para controle de cura. Porque existe a possibilidade dele dar positivo, e não necessariamente isso significa falha do tratamento. Fazendo uma analogia, isso é igual ao COVID, né? PCR é para fazer o diagnóstico COVID, depois você não faz PCR para controle de cura, porque pode ficar restos de vírus ali dando positivo e o doente já curou da COVID. Né? É assim que funciona.
Então, tanto o exame de BAR como esse TRM, o teste rápido molecular, ele pode ser feito em qualquer espécie. Então, se o paciente tiver tosse produtiva, você vai fazer no escarro. Se a tosse dele for seca, você pode fazer um escarro induzido para ver se consegue algum tipo de expectoração. Se não conseguir, o próximo passo é tentar fazer a broncoscopia, né? Aí você colhe um aspirado de secreção brônquica, e aí faz o BAR e esse teste rápido molecular no lavado brônquico. E aí as outras situações, o lavado faz muito em criança, né? Criança, ela não tosse, somente criancinha pequena, lactente, o primeiro, segundo ano de vida, ela não, quer dizer, claro que ela tosse, mas ela não elimina o catarro, ela engole. Então você pode passar uma sonda gástrica, aspirar o conteúdo gástrico para tentar achar o BAR lá. E os outros líquidos são quando a tuberculose é fora do pulmão. Então, se eu estou pensando em meningite tuberculose, tuberculose ganglionar, né, ou outros tecidos, então quando eu faço a biópsia, eu posso fazer esse teste no fragmento de tecido que eu biopsiei. Atualmente, no Brasil, toda vez que eu penso em tuberculose e colho um material para fazer a pesquisa, para fazer o exame direto, eu também tenho que fazer a cultura, tá? Para poder fazer o antibiograma, pelo risco de estar com tuberculose resistente, tá? Então, hoje faz parte do diagnóstico de tuberculose, além do exame direto da pesquisa do BAR, aquele fragmento que eu mandei para fazer a pesquisa do BAR, eu tenho que mandar para a cultura. Tá? A cultura é muito mais sensível. Então, às vezes, um exame negativo de BAR, quando sai a cultura, mostra que tem um BK. O problema da cultura é que ela demora muitos dias para ver o crescimento. Então, para eu identificar o crescimento na cultura, ou então para eu definir que não houve crescimento e a cultura é negativa, isso pode demorar nos meios tradicionais até 8 semanas, que é esse Lowenstein-Janssen, e o outro meio Ogawa-Kudó, ou de 10 a 40 dias em meios líquidos. Tá? Então, de todo jeito, são exames demorados, e às vezes não dá para eu ficar esperando clinicamente o resultado de uma cultura. Tá? Então, a cultura é importante pelo fato de, às vezes, BARs repetidamente negativos. Lá na frente eu consigo fazer o diagnóstico com a cultura positiva, mas principalmente para fazer o antibiograma, para eu ter certeza que aquele esquema antituberculose que eu iniciei é ativo especificamente contra aquele quadro que eu estou diante dele, tá? Para evitar falha terapêutica por tuberculose resistente. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão entendendo tudo? Tudo certo? Então tá bom. Então, gente, todos esses exames, a pesquisa do BAR, o teste rápido molecular e a cultura, eles são realizados nas mesmas espécies. Então, eu sempre tento o menos invasivo, que é colher o escarro, espontâneo, se possível, ou não induzido. Se eu não conseguir escarro, ou se eu continuo pensando em tuberculose, todos os exames de escarro estão negativos, eu indico uma broncoscopia, né, para colher lá o aspirado brônquico e mandar para a cultura. Tá? E, por fim, se a broncoscopia também não chegar ao diagnóstico, não tiver um diagnóstico alternativo, pode ser necessário eu fazer uma biópsia pulmonar. Né? Então, essa é a sequência. O exame de escarro, a broncoscopia e, por fim, a biópsia pulmonar. Algumas outras possibilidades. Existem, além do teste rápido, outras formas de PCR para tuberculose, que são bem mais sensíveis que os exames anteriores. E aqui eu coloco para chamar a atenção de forma negativa. Não há exame sorológico para tuberculose. Tá? Então, não existe nenhum. Existe no mercado, mas não tem nenhum teste padronizado. Então, não tem pesquisa de anticorpo, IgM, IgG, nada disso para tuberculose. Não há como fazer diagnóstico de tuberculose com exame sorológico. Tá? É sempre a pesquisa do BAR, a cultura, ou então PCR, né, que é para achar lá o RNA do bacilo. Bom, todo paciente com tuberculose no Brasil tem que fazer HIV.
Tem que fazer o ELISA, né? Tem que fazer a pesquisa de ELISA anti-HIV. Então, se eu fiz o diagnóstico de tuberculose, eu tenho que fazer imediatamente um ELISA, que pode ser feita um teste anti-HIV, que pode ser um teste rápido ou um teste convencional, tá? Se qualquer um dos dois der positivo, esse paciente deverá ser encaminhado para um serviço de segmento, né? Esse teste vai ser repetido, fechado o diagnóstico de AIDS, ele vai ser acompanhado lá para o início oportuno da terapia antiviral para o HIV, tá? Então, isso por aquilo que eu mostrei lá nos dados epidemiológicos, né? Existe no Brasil uma verdadeira epidemia desse binômio HIV e tuberculose, né? A grande reativação de casos de tuberculose no Brasil foi após o aumento dos casos de HIV. Hoje isso de novo está melhorando, né? O tratamento do HIV melhorou bastante, a gente tem como controlar a imunidade desses pacientes, desde que eles sejam aderentes ao tratamento. Então, hoje isso melhorou, mas sempre que fizer o diagnóstico de tuberculose, tendo ou não o paciente história de AIDS, fator de risco para AIDS, é obrigado a fazer o ELISA anti-HIV. E às vezes o diagnóstico da AIDS vai ser a partir do diagnóstico de tuberculose. O paciente não sabia que tinha AIDS, e aí vem coisa. Bernardo, esse exame tem muita chance de dar falso positivo? Não, Bernardo, não tem não. Mas como essa chance, embora não seja grande, existe, para você fechar o diagnóstico, você faz um segundo teste. Tá? Porque aí os dois falsos positivos, aí não, aí é AIDS mesmo. Tá? Bom, aí vem uma questão, né, que a gente chegou a comentar lá, quando eu falei da infecção da tuberculose que não vira doença, que é o teste tuberculínico ou PPD. Né? PPD vem dessa sigla aqui, é o derivado proteico purificado da tuberculina. Então, o que é o PPD? PPD, eu faço uma injeção intradérmica no antebraço desse purificado e 72 horas eu faço a leitura da reação alérgica a este antígeno que foi injetado ali. Então, com a régua transparente, eu delimito a área endurada, tem uma área hiperemiada que é maior, e no centro dessa área hiperemiada tem uma área que fica mais alta, que a gente chama de endurada. E aí eu meço o diâmetro desse endurado. De 0 a 4 milímetros é não reator, 5 a 9 milímetros é reator fraco, 10 ou mais milímetros reator forte. O que significa isso, gente? Aí, esse é o grande problema do PPD, é que ele não traz uma informação categórica, ele não traz uma informação definitiva. O PPD, quando ele é reator forte, isso sugere que aquela pessoa que teve o PPD reator forte entrou em contato com o bacilo da tuberculose nos últimos 2 anos e que tem uma imunidade celular adequada. O PPD reator fraco significa que a pessoa deve ter entrado em contato com o bacilo nos últimos 5 anos. Veja que é um tempo maior, então ele já foi perdendo a resposta e também com a imunidade adequada. Então, o problema é que isso não é regra, isso é mais ou menos a média. Tá? E qual que é a dificuldade? Todos nós, no primeiro ano de vida, a gente é vacinado com o BCG. Então, naquele período ali, eu já teria um PPD reator forte. À medida que eu vou afastando do tempo da vacina, 2 anos, 5 anos, a minha resposta vai diminuindo. Eu posso até virar uma pessoa não reator, né, mesmo já tendo tido o PPD, tendo recebido o BCG. O problema é que a gente mora no Brasil. E aí, ao longo da vida, a gente pode ter contato com o bacilo da tuberculose. E justamente por ter sido vacinado, não desenvolver a doença. Só que é como se a gente tivesse tido um reforço da vacina. Então, no meu caso, por exemplo, eu como pneumologista, vocês daqui a pouco atendendo aí o UBS, vocês podem entrar em contato com o bacilo e aí você vira um PPD reator forte. Mas não quer dizer que você tem tuberculose. Tá? Simplesmente está querendo dizer o seguinte, olha, você teve contato com o bacilo. Agora, em algumas situações, né, em casos de diagnóstico difícil, imagina, tem um paciente que está tendo febre, tem uma imagem que é sugestiva de tuberculose, né? E aí, mas toda vez que faz o BAR dá negativo, faz uma broncoscopia dá negativa, só que ele
tem PPD reator forte. Então, o que eu vou interpretar? Olha, esse paciente tem um quadro clínico que pode ser TB, o raio-x dele pode ser TB, e ele tem um exame que sugere que ele teve contato recente com a tuberculose. Então, isso muitas vezes me ajuda, né, eu não estou autorizado a garantir que esse doente tem tuberculose. Mas aí eu vou decidir, eu biopsio, faço a toracotomia para biopsiar esse pulmão, ou eu posso fazer um tratamento de prova. Eu assumo que ele tem uma suspeita clínica muito forte de tuberculose e começo um tratamento. E aí, nesse tratamento de prova, eu reavalio o paciente daí 1 mês. Se ele melhorou, então é muita coisa, né, falando a favor de tuberculose. Aí eu assumo que era tuberculose e completo o tratamento. Se após 1 mês o paciente não melhorou, eu reavalio tudo de novo, repito PAR, repito exame de imagem, e se for o caso, eu biopsio esse paciente. Entenderam isso, gente? Porque isso não é simples, é difícil, é complicado. Tá claro isso? A outra importância do PPD são pacientes que têm alguma condição de imunossupressão em que, caso ele entre em contato com o bacilo da tuberculose, a chance de desenvolver tuberculose é muito grande, certo? Então, essas pessoas, nessas situações, eu posso fazer um PPD, e se esse PPD vier positivo, eu faço o que a gente chama de quimioprofilaxia. Eu não vou tratar a tuberculose, mas eu dou um remédio para esse paciente durante 6 meses, que é esse remédio, vou mostrar mais adiante para vocês, a isoniazida ou a rifampicina, durante 6 meses, para evitar que aquele contato com a tuberculose tenha gere doença. Então, por exemplo, eu tenho um adulto ou criança, que vive na casa com alguém que eu faço diagnóstico de tuberculose. Só que essa pessoa, esse adulto, essa criança, não tem sintomas de tuberculose, ela não tem clínica nenhuma. Então, ela deve fazer um PPD. Se o PPD der reator forte, olha, ela mora junto com alguém que teve tuberculose. Então, PPD reator forte sugere que ela tenha um contato com o bacilo. Então, antes que ela desenvolva a doença, durante 6 meses eu dou um medicamento para tentar esterilizar aqueles bacilos e evitar aquela doença. A gente faz isso também com HIV, que tem ainda imunidade, paciente que vai tomar corticoide em altas doses, ou inibidor de TNF, que são esses Nintedanib, adalimumab, vários dessas medicações anti-TNF. Pessoas que têm raio-x sugestivos de sequela de TB, quem vai fazer transplante, quem está em diálise, diabéticos graves. Tá? Então, uma série de situações, eu posso fazer um PPD, e se o PPD der reator forte, o que eu vou interpretar? Olha, essa pessoa, ela teve contato com o bacilo, e ela tem uma condição imunossupressora que tem chance muito grande dela adoecer. Então, eu vou lá e faço esse tratamento como se fosse uma quimioprofilaxia. Tá? Bernardo, sempre espere o diagnóstico para tratar. Tá? Então, quando que eu faço esse PPD? Também faço em crianças com menos de 10 anos, que moram junto com alguém que teve diagnóstico de TB pulmonar, e aí, se o PPD der acima de 5 milímetros, tá? Mesmo se já tiver sido vacinado. Criança acima de 10 anos e adultos, né, com PPD acima de 5, que tenham HIV, e aí vai. Eu não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês saibam que toda vez que vocês estiverem diante de uma situação de imunossupressão, olha, HIV, contato com tuberculose, TNF, corticoide, transplante, vá lá no manual de tuberculose e vê se ele preenche critério para fazer um PPD e, de acordo com o PPD, receber a quimioprofilaxia. Também não precisa não. Essa quimioprofilaxia é feita com isoniazida, 5 a 10 miligramas, veja que se a pessoa tiver mais de 30 quilos, quer dizer, quase praticamente todo adulto, 300 miligramas. A gente faz por 6 meses. Mais recentemente, surgiu
um substituto ao PPD, que coloquei aqui, ó, que é esse IGRA, que é o Interferon Gamma Release Assay. Então, é um exame de sangue, né, o resultado vem como positivo ou negativo, em que o que se sabe é que quando eu tenho algumas células imunológicas, principalmente linfócitos, de pessoas que já tiveram contato com o bacilo da tuberculose, elas liberam mais esse interferon quando são sensibilizadas. Então, esse teste por ELISA, ele quantifica a quantidade de interferon liberado através de um estímulo específico do teste, né? E aí o resultado dá positivo ou negativo. Esse aqui, o IGRA positivo, ele equivale a um PPD reator, tanto reator fraco quanto reator forte, e aí estaria indicado aquela quimioprofilaxia. Tá? E, por último, o tratamento da tuberculose, que está aqui, isso é importante. Não vou exigir que vocês guardem as doses, mas, olha só, o tratamento da tuberculose, esse aqui é o tratamento que a gente chama de tratamento esquema 1, é o esquema original, é a primeira opção, né, tem uma taxa de cura acima de 90%. Então, o tratamento da tuberculose, primeira coisa, ele dura 6 meses. Tá? Tem uma fase intensiva de 2 meses e uma fase de manutenção de 4 meses. Tá? Provavelmente o paciente vai ficar assintomático aqui, mas é fundamental que ele complete os 4 meses, os 6 meses de tratamento, faça os outros 4 meses, certo? Bom, e aí como que é o esquema? A fase intensiva são 4 medicações, aqui embaixo a legenda: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Vocês têm que saber isso, tá? E aí aqui tá, cada comprimido tem 150 miligramas de rifampicina, 75 miligramas de isoniazida, 400 miligramas de pirazinamida e 275 miligramas de etambutol. E aí, conforme o peso da pessoa, ela toma ou 2 comprimidos, ou 3 comprimidos, ou 4 comprimidos. Então, veja, a maior parte dos adultos vai cair aqui, ó, entre 50 e 70 quilos, vai tomar 4 comprimidos. E adultos acima de 70 quilos, 5 comprimidos. Tá? E aí, toma isso durante 2 meses. Tá? Não quero que vocês decorem essas doses, não. Eu quero que vocês decorem isso aqui. São essas 4 medicações durante 2 meses. E aí, após esses 2 meses, passa para a fase de manutenção, que são só 2 remédios, rifampicina e isoniazida. Aí tem 2 posologias, né? 300 com 150, ou a metade disso, tá bom? Então, nós vamos pegar essa medicação, esse comprimido aqui, de metade da dose, né? Um adulto acima de 70 quilos vai tomar de novo 5 comprimidos dele. Tá bom? Então, tem que perfazer esse total de doses aqui, durante 4 meses. É fundamental, gente, que o paciente tenha uma adesão ao tratamento. Tá? A principal causa de falência do tratamento da tuberculose é a pessoa começar a tomar e parar, toma dia sim, no outro dia não toma, e aí a coisa vai se complicando. Por quê? Porque se eu fizer isso é igual antibiótico, se eu fizer um tratamento irregular, o que acontece? Eu não consigo manter o nível dos antibióticos no sangue daquela pessoa. Então, eu começo a ter níveis mais baixos. E aí, o que acontece? Se eu tenho nível sérico mais baixo do antibiótico, ele mata os bacilos mais sensíveis. E aí começa a sobrar só os mais resistentes que vão se multiplicar. Então, esse é o princípio do surgimento da resistência. É o uso irregular, tá bom? Então, toda vez que o paciente falha no esquema 1, então é aquele paciente que não vai ter melhora clínica, que o BAR vai ficando dando positivo, ele não negativa, e aí eu repito o exame de escarro, não melhora, e na hora que eu faço a cultura vai dar resistência. Aí eu vou ter que trocar do esquema 1 para o esquema 2, posteriormente, se não der certo, para o esquema 3,
e eu posso chegar numa situação de ter uma tuberculose resistente a tudo que existe. Aí o paciente não tem cura. É como se eu estivesse lá nos anos 40, anos 50, quando a tuberculose não tinha tratamento, tá? Professor? Só para vocês terem uma ideia, o segundo melhor esquema, ele já é com 5 medicações, sendo uma injetável, e a duração de 9 meses a 1 ano. E a taxa de cura é menor que 80%. Tá? Então, o grande segredo do sucesso do tratamento da tuberculose é a adesão ao esquema 1, para o paciente ficar curado. Tá? E a gente tem que lembrar que pacientes com tuberculose muitas vezes são etilistas. Então, ele acha que a bebida corta o efeito ou faz mal com antibiótico. Ele não consegue parar de beber, então a solução que ele encontra é não tomar o remédio. Então, o dia que ele bebe, ele não toma o remédio. Aí começa a ter um tratamento todo irregular. Um outro grupo de pacientes com tuberculose são pacientes usuários de droga, moradores de rua. Eles têm uma estrutura social muito ruim. Tá? Então, a falha de tratamento nesses pacientes é altíssima em função deles não fazerem o tratamento de forma adequada. Tá? Se você percebe que o paciente tem uma baixa probabilidade de aderir ao tratamento, né, você pode, algumas cidades, alguns programas de saúde da família, eles estabelecem um agente de saúde que vai todo dia na casa desse paciente dar o remédio para ele. O tratamento é sob supervisão. Então, imagina, durante 6 meses, vai um agente de saúde na casa do sujeito dar um remédio para ele tomar na frente dele. Tá? Isso ainda sai mais barato do que uma falha terapêutica. Vale a pena investir nisso. Ah, mas e aí o paciente não tem domicílio? Então, em situações como essa, justifica você internar o doente para ele fazer os 6 meses de tratamento internado. Só para vocês terem uma ideia da complexidade que é a resistência. Imagine, gente, para quem mora em Belo Horizonte, aquele Hospital Júlia Kubitschek, para quem mora em Juiz de Fora, conhece, o Hospital João Penido, são hospitais que têm enfermarias para tuberculose multiresistente, que as pessoas que estão ali têm tuberculose por micro-organismo que não tem tratamento. E se ela transmitir essa tuberculose para alguém, essa pessoa começa com a tuberculose multiresistente. Então, um problema de saúde pública. Alguns países, você praticamente pode prender o sujeito, né, por ordem judicial, internar ele à força para ele tomar o remédio, porque é uma condição de saúde pública. Mesmo que ele não queira se tratar, ele tem que tratar, porque senão ele dissemina na comunidade uma doença sem tratamento. Professor, alguma dúvida? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Tá dando para me ouvir? Alguma coisa não ficou clara? E Maria Clara, quer falar alguma coisa? Opa, meu som estava desligado, Maria Clara, pode falar, por favor. Oi. É que fica mais fácil explicar falando. Você tinha falado na última aula que o tratamento, depois de 15 dias tratando, o indivíduo não liberava mais bacilos, né? Só que aí, quando ele não cumpre esse tratamento, igual você comentou, depois de 2 meses se parar, aí vai poder, então, voltar a transmitir. Com certeza, com certeza. Aqueles 15 dias, em média, né, e correndo tudo bem. E aí, se parar até mesmo nesses 15 dias, já volta a poder transmitir? A gente tudo está falando em média, né? Tudo em termos de Uhum. possibilidade, sim, exatamente. Ok, obrigada. Tá bom? Uma outra dúvida? Na próxima aula a gente vai falar de embolia pulmonar, tá? Esse capítulo, esse tuberculose, a gente tem um manual nacional de tuberculose,
Aí pode estudar por ali. Basicamente, diagnóstico e tratamento. E o tratamento 1. Não precisa ler o manual todo, não. Então tá bom, gente. Agradeço mais uma vez a compreensão de vocês. Quinta-feira estamos aí de novo. Vou mandar o slide, me cobrem isso no WhatsApp, que eu mando o slide para a representante. A representante me manda o e-mail, que eu já mando as 2 aulas pelo WhatsApp, pelo e-mail dela, tá bom? Até mais, gente.